agressão a serviço da vida e a destrutividade a serviço do mal. A principal tese de Erich Fromm é que o ser humano só pode ser entendido em sua complexidade, em sua totalidade, né, a partir de uma abordagem sociobiológica. Fromm rompe com a tradição psicanalítica freudiana e da escola de Frankfurt quando diz que a libido ela seria uma energia muito próxima daquilo que Jung caracteriza, né? Que seria uma energia vital, algo parecido com isso, e não uma energia sexual, ou não que a libido não seria uma energia sexual. Também ele vai ser diferenciado desses outros autores, né, tanto de Freud quanto da escola de Frankfurt, quando ele diz que a pulsão ela não seria o substituto dos instintos, mas sim o caráter. Em sua abordagem, ele difere também dos culturalistas, de qual grupo, né, os neofreudianos, do grupo que ele fez parte, né, em que Fromm vê com uma certa aproximação entre o modelo explicativo do behaviorismo com o dos culturalistas, né, a respeito de que o meio moldaria o ser humano. E no caso dos culturalistas, a cultura seria esse meio, a cultura seria esse modelador. Embora o próprio Fromm vai dizer que existem muitas diferenças entre os behavioristas e os culturalistas, nesse ponto, entre meio e cultura, ele vai dizer que se aproximam muito, né? E Erich Fromm, ele, em sua tentativa de escrever um livro sobre a clínica, ele deixa vários escritos que são publicados em livros diferentes, né? Em Rever Freud, uma outra abordagem em psicanálise, uma obra publicada em francês, traduzida por Jacques Rolland e Gerard Curie. Fromm aponta que se ele ouvisse aquilo que estava escrito ali naquele manuscrito, ou se ele lesse, ele não se reconheceria, porque ali ele vai mudar um pouco a visão dele em relação à questão do ambiente e à questão da biologia, né? E ele vai dizer que o ser humano ele tem uma biologia, e para a gente entender isso a gente precisaria entender a fisiologia, a neurofisiologia, e entender o que ocorre no ser humano, não somente nos ambientes sociais, não somente a partir da cultura, não somente a partir do comportamento. Além desses manuscritos, outros manuscritos se transformaram em livros importantes na carreira de Erich Fromm, por exemplo, O Coração do Homem, né? E depois A Anatomia da Destrutividade Humana. E um dos livros mais famosos dele, O Ter e o Ser, ele também são sobras e também são manuscritos que foram organizados e depois lançados, né? Mas esses manuscritos, a origem deles são da origem de uma pesquisa que seria para escrever um tratado sobre a clínica e como ele entendia a sua abordagem, sociobiológica, né? Em Anatomia da Destrutividade Humana, Fromm antecipa várias questões que vão ser estudadas posteriormente por outras disciplinas, né? Então, por exemplo, em Anatomia da Destrutividade Humana, Fromm separou a agressão em duas categorias totalmente diferentes, né? Uma agressão benigna é a que é a agressão defensiva, e ela seria programada filogeneticamente, né? Ou seja, ela estaria inscrita em nosso DNA. Então, se formos atacados, nós vamos reagir determinado por essa agressão benigna, né? Então, é biológica, é reativa e crucialmente, ela vai se manifestar como sendo uma proteção à própria vida. A agressão maligna, ela não tem essa função defensiva,
né, de proteger a vida. Aqui não existe um perigo iminente, né? E isso é o que é mais perigoso. Ela é puramente humana, né? E ela é uma resposta que está dentro do campo da linguagem, né? Ela está dentro do campo da significação, ela está dentro do campo do sentido, então ela está dentro das paixões humanas, né? E ela não serve para defender a vida, né? Embora os discursos sejam para que seja a defesa da liberdade e tal, mas isso são discursos, né? Isso é uma forma de exercer o poder, né? E de um poder de convencimento. E a crueldade, o sadismo e a necrofilia, né? E elas estariam dentro dessa capacidade de envolvimento do outro, né? E convencimento do outro para que eu possa exercer esse meu poder, para que eu possa levar a cabo tudo aquilo que eu tenho planejado. E isso é uma diferença entre a agressão benigna, que seria uma agressão mais voltada para a defesa da vida, e a agressão maligna, né? Que Fromm vai definir como paixão por tudo que está morto, né? Que seria uma ideia da necrofilia, né? E a necrofilia que é essa paixão pela morte, né? Por aquilo que está morto, por aquilo que é mecânico, por aquilo que não teria um sentido real, né? Ele só serve para destruição, é puramente controlado. Então difere do instinto animal, né? Que não é um instinto altamente controlado, claro que passa pelo controle, né? Que passa pelo controle da ação, que passa pela decisão. No humano nós nunca retornamos a animalidade, porque nós temos muitas questões que vão fazer com que a gente ou racionalize, ou que a gente projete, ou que a gente faça, exerça algum mecanismo de defesa que possam nos levar a destruir o outro e a pensar a destruição do outro. Então difere a agressão maligna, ela difere da agressão benigna, porque o animal ele não tortura pelo prazer, né? Então, no humano, a destruição pode se transformar em uma orientação de caráter, em uma paixão, né? E ela vai fazer sentido para aquele que está exercendo o seu poder, né? Então, o mal para o Fromm é o resultado de uma vida que não conseguiu ser vivida, né? De forma criativa, de forma produtiva, de forma artesanal, artística, né? Então, as neurociências, por muito tempo, se esforçaram para refutar a psicanálise. E ainda existe muita dessas teorias baseadas em evidências, que a gente acha que a evidência é importante, né? Que tentam desfazer as evidências que a gente vê na clínica e que a gente estuda como psicanalista, e que faz sentido dentro da psicanálise e que não faz sentido dentro de um experimento positivista, de um experimento que se diz baseado em evidência, porque simula a física, simula coisas que não tem como ser controlada dentro da clínica, né? Então, a gente vai ver ainda que se esforçam muito para tentar destituir o lugar da psicanálise como uma metodologia de pesquisa do inconsciente, né? Contudo, a ciência moderna, né, ou as neurociências modernas, elas dão razão a muito do que o Fromm afirmou há muitos anos atrás, né? Então, o neurobiólogo Robert Sapolsky, em seu livro Behave, explica que não existe um botão de agressão no cérebro, né? Mas vários circuitos competindo entre si, né? Desde a concepção, né? Então, assim, embora ele diga que exista não somente desde a concepção, mas se a gente for voltando, a gente vai ver que são circuitos que vão se programando, né? E que vão se articulando entre si para gerar a agressão. A resposta reativa
né? Ou quando nos sentimos ameaçados, ela tem a ver com a amígdala e que ela assume o controle. Nesse momento a gente tem uma resposta rápida, né? Então seria aquilo que chamam de cérebro reptiliano, né? Mas seria uma parte mais uma parte mais central, uma parte mais rápida, de uma resposta mais rápida. O que o Fromm fala sobre essa resposta rápida? Que o caráter é a resposta mais rápida que o ser humano poderia dar a um problema existencial, né? E que ele não precisaria pensar como que eu respondo. Ele responderia de acordo com essa orientação do caráter, né? Então, é uma agressão benigna no sentido de que ela não é elaborada pela mente, entende? Eu não preparo toda um arsenal para dar a resposta. Eu respondo da melhor forma que eu posso naquele momento, né? Então é a agressão benigna a partir do pensamento de uma resposta reativa, né? Então nesse ponto o Sapolsky confirma aquilo que o Erich Fromm falava. Já uma agressão planejada, aquela que a gente planeja, um sistema de guerra, um sistema de tortura, já acontece no córtex pré-frontal. Então a gente tem a diferença, um que vai acontecer no sistema límbico e outro que vai acontecer no córtex, né? na parte mais elaborada, na parte de raciocínio, na parte onde a gente vai pensar. Então uma resposta reativa, ela estaria muito ligada à amígdala, então todos os animais responderiam rápido, instantâneo, né? Isso tem a ver com uma agressão benigna de Fromm, e a agressão planejada, aquela agressão em que a gente vai planejar como a gente vai destruir, como que a gente vai matar mais pessoas. E isso acontece no córtex pré-frontal, que é um córtex que vai pensar de forma elaborada, né? E é uma atividade cognitiva de alto nível. Por exemplo, eu pegar uma criança de 5 anos, manter ela refém, para que o pai venha buscar ela, e quando esse pai chega eu assalto ele, isso é uma agressão planejada. Se eu pegar uma criança de 5 anos e ficar com ela para que o pai venha e me pague o resgate, isso é uma agressão planejada. Quando eu monto um esquema, né, um esquema nacional, em que eu pego as crianças, sequestro as crianças, para que as famílias venham procurar essas crianças, e eu prendo essas pessoas, né? Isso é uma agressão planejada. Ou seja, aqui a gente tem, de uma forma individual, onde eu, como ser humano, quero assaltar, eu pego a criança e assalto, é uma orientação de caráter, tá? É uma orientação de caráter. Eu exploro aquela criança para que o pai venha e eu vou lá e assalto. Eu pego essa criança, mantenho ela como refém e o pai paga o resgate, isso é individual, né? Então essa é uma orientação de caráter individual, né? E é uma resposta planejada, isso que é importante, é um tipo de agressão planejada, tá? Então eu tenho o envolvimento de um córtex pré-frontal, onde eu vou pensar da melhor forma de fazer isso, tá? E quando eu penso isso para uma nação inteira, como é no caso do que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma orientação de caráter social, ou seja, uma agressão planejada por vários córtex pré-frontais, né, vamos pensar assim, dentro de uma ideologia, né, que é pensada a partir de um córtex pré-frontal. Então, a agressão planejada envolve antecipação, envolve recompensa dopaminérgica, e sim, né, o único animal humano capaz de sentir prazer ao infringir a dor ao outro é o animal humano, né?
E nesse ponto a gente tem a necrofilia, né? E associada à necrofilia, o narcisismo de grupo, como é o caso esse que eu dei de exemplo dos Estados Unidos. Então, assim, a boa ou a má notícia, né, é que o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, nesse ponto, né, o caráter, né, que o Fromm descreve é hoje o que chamamos de circuitos neurais que são que vão se organizar, né, a partir da cultura e a partir do ambiente, né? Então, assim, a gente tem uma biologia, né, que se instala a partir do ambiente, né, que se instala a partir da cultura, que se instala a partir da linguagem, mas que se instala a partir da biologia, a partir do toque, a partir da interação e da comunicação entre os corpos humanos, né? Então, a gente pensar que existe um cérebro, né? O próprio Fromm, ele fica em dúvida, né? Diz, se eu me ouvisse falando isso, eu ia estranhar. Então, ele fala que sim, existe uma biologia e essa biologia se molda e molda o ambiente. E não apenas é moldado pelo ambiente. A partir do momento que eu modifico, eu sou modificado e assim sucessivamente. Tá? Outra questão que o Erich Fromm vai trazer é que antecipar, né, em relação à sociedade e à antropologia, né, então quando dizem, por exemplo, que sempre houve guerras, né, a antropologia moderna vai dizer que não, né, não é bem assim. David Kruger e Marshall Salins mostram que por milhares de anos a cooperação foi a nossa maior vantagem evolutiva, entende? Então não é que sempre vivemos em guerra, como algumas pessoas falam, né? Que sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A cooperação também existiu, ou seja, fomos pessoas e somos pessoas que cooperam, né? E cooperam para o bem, senão nós estaríamos em guerra permanente, né? Eu aqui não poderia estar porque eu estaria em guerra, mas não, a gente vive numa sociedade que evolui para o diálogo, que evoluiu para a negociação, né? que evoluiu para as leis, para a regra, para a ética, né? Então, o surgimento da destrutividade, segundo Erich Fromm, né, ou a agressão maligna em larga escala, né, floresce a partir do momento em que existe um acúmulo de recursos, né, e que começa a haver uma hierarquia rígida dentro das tribos, dentro das sociedades, mas que não é permanentemente em guerra, né? Quando a sociedade se torna obcecada pela posse, né, a necrofilia como uma orientação social do caráter se manifesta e hoje a cultura de ódio é uma orientação de caráter necrofílica e narcisista, né? Então, o que chamamos de desumanização ou a destrutividade, né, ela é parte do caráter humano, né, e pensando sociologicamente, para que o mal ocorra, precisamos romper com esses processos civilizatórios, né, e viver como animais, né, mas não como um animal que vive na natureza, mas como um animal humano, né, que pensa a destruição, que ele não apenas sente, né? Ele se sente e sente que pode destruir, e esse é o processo de desumanização. Desumanização no sentido de extinguir o processo civilizatório, de extinguir a negociação pela ética, pelas regras que está posta, né? Mas uma mudança total em que a regra sou eu que coloco, em que a regra sou eu que determino.
né? E isso seria um processo de desumanização. Por quê? Porque o sentido de cooperar ele vai se perdendo, né? Então eu vou transformar o outro em números, eu vou transformar o outro em objeto, né? Como Fromm fala sobre o narcisismo de grupo, né? Em que o outro ele é algo que ameaça a minha existência, né? E eu vou lá para destruir o outro, né? Mas não porque ameace realmente, mas sim por causa que esse outro é algo que eu estranho e que não deveria estar aqui, né? Então existe uma formação do caráter, né? E a formação do caráter, né? Ela é uma questão que a gente já discutiu em vídeos anteriores, mas a formação do caráter ela é individual, ela é social e ela se dá de uma forma que ela é transgeracional, mas ela envolve várias questões para que eu possa dar uma resposta ao mundo, resposta à existência, né? Tá? Mas então assim, como que tudo isso se manifesta no indivíduo, né? Na psicologia do desenvolvimento, que fala sobre a teoria do apego, né? Se o ambiente é hostil, é frio, a criança tende a se orientar por essas características, né? Desenvolvendo o que o Fromm chama de caráter necrofílico, né? Existe aí pela vulnerabilidade uma necessidade de controle de tudo, né? E de uma segurança em tudo, né? Muito próximo a uma necrofilia narcísica, né? Uma orientação necrofílica narcísica, né? Então assim, uma orientação que além do mal, além de ter um certo amor pela organização, tem essa questão narcísica de proteção pela falta de segurança ou pela vulnerabilidade, né? É uma tríade sombria nesse caso, que seria o narcisismo, né, a sociopatia e a psicopatia, né? São traços que buscam o poder pelo poder, né? Mas a gente tem que lembrar que o Erich Fromm diz que a biofilia, né, o amor à vida, é uma orientação primária no sentido de que a destrutividade é uma orientação secundária, né? Uma segunda natureza no sentido de que existe uma falha ali, né? E que essa natureza ela não seria algo que gerasse o crescimento. O Erich Fromm, nesse ponto, ele vai dizer que a biofilia, o amor à vida, ele gera uma síndrome de crescimento. E o crescimento está na natureza, né? E que isso poderia fazer com que todos nós crescêssemos. Então, assim, de certa forma, essa segunda natureza, a destrutividade humana, ela pode sim ser evitada tendo mecanismos que possam ajudar a pessoa a desenvolver o melhor de si, né? De certa forma, a maioria das escolhas ainda estão sobre o nosso controle, a nossa capacidade de fazer a escolha, né? Que seria o alternativismo que o Erich Fromm propõe. A anatomia do mal nos ensina que nós somos prisioneiros dos nossos genes, né? Mas se a gente for pensar de uma forma biofílica, não é determinado o mal, entende? A destrutividade seria um desvio daquilo que o ser humano poderia ter sido, né? Então, se o mal é um traço do caráter e se constitui em um ambiente social, cultural, a partir de uma biologia, né, isso significa que podemos construir algo diferente, né? E a verdadeira defesa da vida, então, não seria apenas evitar a guerra, mas cultivar a biofilia, cultivar o crescimento, cultivar a inclusão, cultivar a cooperação, né? O prazer do crescimento, né? E a conexão entre todos, né? O uso das tecnologias como uma forma de humanização.